A aula de hoje é sobre músculo estriado cardíaco, na forma de slides, que é uma forma um pouco mais completa do que os vídeos resumidos que tem lá no canal. Com relação ao músculo cardíaco, a gente vai ver aqui, de forma bem geral, a sua organização e a diferença dela com relação ao músculo estriado esquelético. Observe aqui na imagem que essas células também possuem estrias, certo? Estrias transversais, mas ao invés de ser uma célula multinucleada, ela tem de 1 a 2 núcleos centrais. É possível observar também que ao redor da célula existe uma quantidade de tecido conjuntivo, né, que alguns autores até dão o nome de endomísio, mas no músculo cardíaco não existe uma grande quantidade de tecido conjuntivo, não existe perimísio, endomísio tão marcadamente como a gente vê no esquelético. A gente aqui vê, na verdade, uma presença de um fino e delicado endomísio. Nesse tipo de músculo também existe uma estrutura que a gente vai conhecer adiante, que é chamada de disco intercalar. Vamos observar também uma coisa. Olhando nesse desenho esquemático aqui da direita, é possível observar que a célula muscular, ela se ramifica, tá? E ela também, às vezes, ela se anastomosa, olha, ela se junta, tá? É possível observar o núcleo central e entre as células musculares cilíndricas a presença de vasos sanguíneos e de colágeno. Bom, no desenho normal, desenho histológico, na verdade, a gente consegue observar aqui na esquerda a presença de núcleos maiores, que correspondem justamente ao núcleo das células musculares cardíacas. É possível observar também núcleos menores e achatados. Esses núcleos menores e achatados pertencem a fibroblastos, presentes no tecido conjuntivo, tá? E, eventualmente, quando eles estão margeando um vaso sanguíneo, como nesse caso aqui, que eu vou marcar em azul para ficar melhor, é justamente a célula endotelial, margeando esse vaso sanguíneo aqui, ó. No centro do vaso sanguíneo, obviamente, a gente percebe a presença de hemácias. Então, a gente observa que essa fibra, às vezes, ela se junta, que a gente diz que ela se anastomosa, tá? Diferente da estriada esquelética, que são fibras cilíndricas e compridas. É possível observar grande quantidade de discos intercalares nas células musculares cardíacas. Os discos intercalares, eles são formados por zonas de adesão, e alguns autores se referem como fáscia de adesão, desmossomos, ou também sinônimo mácula de adesão, e junções do tipo comunicante ou junções do tipo gap. Na verdade, as zonas de adesão elas fazem a ancoragem dos filamentos de actina do citoesqueleto, né, presente ali nos sarcômeros. Os desmossomos, eles juntam uma célula a outra para elas se manterem unidas, e a junção comunicante é formada de canais, né, que conectam uma célula em outra, permitindo a condutibilidade iônica. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber que existe a passagem de íons de uma célula a outra, olha aqui, na junção comunicante, permitindo, então, que essa contração, esses íons passem para que haja despolarização das células adjacentes de uma forma rápida, né? Então, a condutibilidade iônica, para que haja essa contração de forma coordenada, é bastante importante. E essa passagem de íons é feita através de junções do tipo comunicante. Percebam que aqui a gente tem uma célula, digamos aqui uma célula, e aqui, ó, desse lado tem uma outra célula. Esse laranjinha aqui é justamente a membrana plasmática. Se a gente tem duas membranas plasmáticas, entre as membranas plasmáticas é justamente a região intercelular. Percebam que existe uma comunicação do citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra. Então, tem um canal ligando uma célula à outra. Isso é uma junção do tipo comunicante. Nesse caso aqui, a gente tem uma junção de adesão. A junção de adesão é justamente essa estrutura aqui, que é uma proteína transmembrana de uma célula, se relaciona a uma proteína transmembrana de uma outra célula, conectando uma célula a outra. Tá? Só que esses filamentos, né, essa zona de adesão, ela é forte porque, na verdade, não é uma proteína transmembrana se comunicando a outra proteína transmembrana. Na verdade, existe uma ancoragem dessa proteína a um complexo de proteínas intracitoplasmáticos que se associam, olha, a filamentos de actina. Então, na verdade, você está conectando esse filamento de actina ao filamento de actina da outra célula.
Por quê? Porque o filamento de actina se conecta a proteínas, complexos proteicos, que se conectam a proteínas transmembrana, que do outro lado se conectam a proteínas também, a complexos proteicos e a actina. Então, você está conectando uma célula a outra. E o desmossomo também é o mesmo princípio, só que na verdade você tem uma célula, né, aqui, uma célula aqui, e essas laranjinhas aqui, mais uma vez, são as membranas plasmáticas, e aqui é o espaço intercelular. Mais uma vez, a gente tem a presença de proteínas aqui, transmembrana, se relacionando a proteínas transmembrana de outra célula. Só que aí elas se conectam com complexos proteicos e, nesse caso, se conectam com filamentos intermediários. Então, o princípio é parecido com a zona de adesão, mas a presença ali de proteínas são diferentes e a conexão se dá através de filamentos intermediários. No caso da ultraestrutura do cardiomiócito, né, da célula muscular cardíaca, a gente percebe também a presença das miofibrilas, mas elas não são tão bem definidas como a gente pode observar no músculo estriado esquelético. Além disso, existe a presença do túbulo T, mas as cisternas, como a gente pode observar, a cisterna terminal do retículo sarcoplasmático, ela também não é tão bem definida. E a presença dessa região invaginação do túbulo T não acontece entre a banda A e I, e sim na região da banda Z, da linha Z. Bom, a gente não vai focar no processo de contração, isso vai para a fisiologia, mas só para exemplificar um pouco, no músculo esquelético e no cardíaco a gente tem sarcômeros, né, são estruturas bastante semelhantes. Com relação ao processo de contração, o ciclo de contração é muito parecido, mas existe uma pequena só diferença, que não existe uma entrada de cálcio através do túbulo T no músculo esquelético, como a gente pode ver no desenho aqui, o túbulo T, tá? Não tem uma entrada de cálcio aqui através do túbulo T, e nesse caso aqui no músculo cardíaco, a gente vê pela imagem a entrada do cálcio também pelo túbulo T. A célula muscular cardíaca, ela não tem grande capacidade de recuperação. Na verdade, livros mais antigos vão dizer para você que ela não tem nenhuma capacidade de regeneração. Mas por volta do ano de 2004, mais ou menos, surgiu um artigo da Nature mostrando que cerca de 0,1% das células cardíacas têm capacidade mitótica. Então, desde então, têm sido feitos experimentos e mostrado que tem uma pequena capacidade de recuperação dessas células ao longo da vida, mas sem sombra de dúvida a capacidade é pequena. Para mais vídeos como esse, se inscreve lá no canal.